Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e neste vídeo vamos mostrar a diferença entre as funções PROC-V e a função PROC-X. A função PROC-V é uma das funções mais usadas pelos profissionais que utilizam Excel, né? Ela só perde para a função soma. E a função PROC-X é uma das novas funções que estão disponibilizadas aí a partir das novas versões do Excel, a versão 365, do Office 365, 2019, para quem usa o Office On-Premise, e é uma função que ela chega, a função PROC-X, ela traz uma série de vantagens e funcionalidades, e uma dessas vantagens é justamente acabar suprindo uma das deficiências técnicas do PROC-V, tá? Vamos começar então a analisar isso aqui a partir de agora. Por exemplo, a gente tem aqui uma estrutura de estudo, então o profissional do Excel ele vai encontrar com facilidade uma base de dados. Então, base de dados é a tabela onde você tem as informações que são geradas no próprio Excel, ou são informações que são importadas de sistemas. Enfim, você tem esses dados e precisam ser tratados. Então, vamos utilizar, no caso aqui, essa estrutura do lado direito, que é a estrutura de pesquisa. Nesse caso, nós já temos inicialmente aqui as datas que serão utilizadas como referência, ou seja, eu tenho uma data e, baseado nessa data, eu quero que o Excel retorne para mim o fornecedor que foi contratado naquela data e a cidade do fornecedor, ou a cidade que está registrada naquela data com aquele fornecedor. Então, analisando aqui a característica, uma das primeiras características aqui, vamos dar uma passada rapidamente, visualizando como a função PROC-V trabalharia nesse cenário. Então, vou clicar aqui nesta célula, vamos acionar a função PROC-V, e ele começa perguntando, valor procurado, qual é o dado que eu tenho para disponibilizar? O dado que eu tenho é essa data daqui, então eu clico nessa data, ponto e vírgula. Agora ele pergunta, em qual tabela vai ser feito a varredura? E aqui está um ponto fraco do PROC-V, porque praticamente para ele poder encontrar uma informação, eu tenho que colocar muita informação no processamento do Excel, tá? Praticamente eu tenho que pôr a tabela inteira na memória do Excel. E aí é que está um ponto importante, né? Porque os profissionais que utilizam o Excel no dia a dia, é natural eles terem uma base de dados muito grande, tá? Então quem trabalha com Excel profissionalmente, trabalha com uma base de dados com muita informação, e esse é um gargalo importante, o gargalo do desempenho. Então o processamento, se você ainda mais trabalha, se você trabalha de forma online, isso aí pode realmente impactar na performance. Mas enfim, vamos analisar aqui o PROC-V. Você vai selecionar aqui a tabela, ó, clicando aqui na primeira célula, eu vou dar um Ctrl Shift seta para o lado e depois um Ctrl Shift seta para baixo. Aí eu pego toda a tabela. Existem algumas técnicas para você fazer a seleção de um intervalo inteiro, tá? E aos pouquinhos nós vamos mostrando todas as possibilidades, tá legal? Então eu já falei para ele qual é a informação que eu tenho, que é a data, já dei um ponto e vírgula, informei para ele qual é a tabela que será analisada, ponto e vírgula novamente. E agora aqui nessa tabela nós temos aqui colunas, né? Os dados eles estão distribuídos em colunas. A coluna fornecedor, que é o que estou solicitando aqui, da esquerda para a direita. Então você começa a contar, a coluna 1 seria a data, a coluna 2 seria o representante, a coluna 3 seria o fornecedor. Então ele quer o número. Aí também é um dos pontos que o analista ele tem que ter uma observação a mais para identificar qual é a coluna certa, qual é o número da coluna, tá? Então, é claro, vou colocar a coluna 3. Existem formas automáticas de você fazer isso e a gente vai apresentar aos poucos nos próximos vídeos, tá bom? Então, já informei que a coluna de retorno é a coluna 3 e para finalizar aqui, ponto e vírgula novamente, o nível de precisão. Então, se ele não encontrar essa data que eu informei, ele pode retornar a primeira data mais próxima
É claro que no geral não, né? Se você está dando uma informação, ele tem que buscar sempre os dados relacionados com aquela informação. Então, nesse caso, a gente escolhe a opção falso, ou você digita o número zero, tá? Falso e zero é a mesma coisa, tá bom? Vamos fechar parênteses aqui. E aí você pode pressionar Enter, tá bom? Tá lá, o resultado, essa aqui é a característica da famosa função PROC-V. Muitos profissionais utilizam essa função no mercado, mas como eu havia dito aqui, o propósito é mostrar a diferença do PROC-X em relação ao PROC-V. A diferença é uma diferença relacionada à performance, e a gente vai analisar isso a partir de agora. Então eu vou apagar aqui novamente. Então agora, ao invés de utilizar a função PROC-V, eu vou chamar aqui a função PROC-X. Então lembrando, se você tem o Office 365, se você tem o Excel, né, o Office a partir da versão 2019, você já vai ter à sua disposição essa função, a função PROC-X, tá? E aí, vamos analisar. Existem várias formas de você trabalhar com a função PROC-X, e nós vamos apresentar essas maneiras, essa versatilidade da função ao longo dos próximos vídeos, tá? Então, na próxima sequência, vamos mostrar novas formas de utilizar essa nova função. Vamos começar então analisando aqui. Ele pergunta o valor pesquisa, né? A pesquisa valor, que nada mais é a informação que você tem para ele. Então, o começo é igual o PROC-V. Então, você vai clicar aqui, ó. Eu tenho essa data. Beleza? Ponto e vírgula. Ele vira e pergunta, legal, onde está a coluna que contém essa data? A coluna com as datas é essa primeira coluna. E aqui está a primeira diferença do PROC-X em relação ao PROC-V. Que no PROC-X, com apenas uma única coluna, eu já consigo localizar esse dado. Você viu no exemplo anterior, eu tive que selecionar a tabela inteira. Então, a vantagem é a vantagem técnica. Com menos dados, eu encontro informação de maneira mais rápida. Então, Ctrl, Shift, seta para baixo. Ponto e vírgula. E agora eu vou passar para ele. Vamos subir aqui. Vamos passar para ele em qual coluna se encontra o retorno. Ou seja, aonde está a resposta, em qual coluna está a resposta. A resposta que eu quero está na coluna fornecedor. Então, vou clicar aqui. Ctrl, Shift, seta para baixo. Para nossa primeira demonstração, isso aqui já é o suficiente. Só isso. Simples assim. Fechou parênteses, posso dar Enter e veja que ele retorna o mesmo resultado, tá? Então, o objetivo aqui, né, não é indicar que o PROC-X é mais fácil que o PROC-V, mas na verdade a vantagem é a vantagem técnica, a vantagem do processamento, tá? O processamento no PROC-X, ele é mais eficiente do que o processamento no PROC-V. Vamos repetir de novo aqui. Então agora aqui novamente é igual, vamos chamar aqui o PROC-X, começamos aqui, PROC-X, pressiono a tecla Tab, vou indicar para ele a data que eu quero, ponto e vírgula, vamos indicar em qual coluna se encontra aquela informação, ponto e vírgula, e agora em qual coluna eu encontro a resposta. Onde está a resposta que eu quero? No caso aqui, na coluna fornecedor. Ctrl Shift seta para baixo. Simples assim, tá bom? Vamos dar um Enter e tá lá. Tá no dia 15 de janeiro, o fornecedor contratado foi o Cell Center. Vamos dar uma checada aqui, ó, 15 de janeiro, Cell Center, ó. Ele trouxe com precisão aqui essa informação, tá legal? Para a nossa primeira demonstração, eu vou só passar para você aqui agora para fazer esse fechamento, depois eu vou fazer o complemento na próxima aula, que é o próximo vídeo, tá? Mas vamos lá, se você fosse arrastar, né? Claro que se você for arrastar, você tem que observar alguns detalhes aqui, né? Então, por exemplo, a coluna com as datas, eu tenho que travar ela, tá? Então, essa coluna aqui com a seleção vermelha, vou selecionar e pressiono F4, né? F4 para ele fazer o travamento. Vou ter que travar também a coluna com os fornecedores, tá? Então, seleciono aqui essa sequência, F4 novamente,
Pressiono Enter. E agora é só a gente clicar aqui na célula que foi formatada e arrastamos até o final, tá? Então tá lá, o restante da coluna é preenchido corretamente e é claro que você pode observar que esses três últimos registros ele apresentou uma mensagem de erro, tá? E isso aconteceu porque, claro, né, isso aqui foi um erro proposital, é porque essas três datas elas não estão registradas na minha base. Então é dessa maneira que o PROC-X ele retorna quando há uma informação não encontrada, tá? E é claro que isso aqui é o mesmo retorno que o PROC-V dá, tá? E existe um tratamento específico para isso, tá bom? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou já finalizar aqui agora e na próxima aula, no próximo vídeo, a gente dá uma reforçada nisso e explica como corrigir esta mensagem de erro, tá? Por aqui, Marco Xavier, obrigado pela atenção e até a próxima aula.